pausa no episódio. Aqui vem a deixa. Respira. É, Eu caraca. pensei que ia ser super de boa. Caraca, pistolei. Não, é os dois, velho. Tá louco. Mas tá muito louco, tá muito louco. É, da hora. Não, respira um pouco. Calma aí que eu também tô... Não tô louco, não tô ficando louco. Quero café! Nossa, quero café. É! Ai, ai. Então, vinheta em 3, 2, 1. Gabriel Bergamaschi, Meu nome. como você está, meu querido? Tô bem. Claro que sempre, na medida do possível, né? Mas tô bem, tô conseguindo fazer as minhas coisas aqui. Tô bem, porém, um pouco... Às vezes dá aquelas bad, né? Você começa a olhar muito as notícias e tal, e você começa a ficar meio mal. Mas assim, eu, pelo menos assim, comigo, tô tentando me manter forte. E você? Tá bem, cara. Você falou na medida do possível, me remeteu imediatamente que a gente tá tão anestesiado com essas tragédias corriqueiras que eu fui perceber só essa semana que a gente tá no meio de junho, e a gente não teve festa junina, cara. Você acha isso justo? É triste. A maior comemoração brasileira aí, e não tivemos. Cara, pra mim, a festa junina é o melhor feriado que tem pra comer, assim, sabe? Porra. Porque, por exemplo, Natal. Natal é um dia específico, você come bem e tal, legal. O Ano Novo também e tal. Mas a festa junina, você pode ir várias vezes em lugares diferentes e ter um cardápio, assim, gigantesco, cara. Tem paçoca, tem milho, tem canjica, tem tudo que é bom. É a festa perfeita, cara. Eu, como um fã declarado de paçoca, cara, eu tenho que admitir aqui que é uma tristeza realmente a gente não ter toda aquela variedade, né? Que apenas as festas juninas podem nos proporcionar. Mas, cara, é por um bom motivo, né? É por um bom motivo. Tem outras coisas que importam mais até do que a festa junina, cara. Atualmente. Mais do que paçoca? Dá até aquela, né? Mas sim, cara, bem mais do que paçoca. E isso tem a ver também um pouco com o que a gente vai falar hoje, cara. Essa questão de prioridades, né? Essa questão de como a gente vai enxergar aí, como a gente tá vivendo hoje. Talvez hoje seja um dos episódios mais importantes que a gente já tenha gravado no Hertz até hoje, cara. Com certeza, meu querido. Acho super válido realmente essa reflexão que você fez. Mesmo me considerando um paçoker, assim como nosso querido amigo Lucas Pancini, que se descobriu um paçoker e hoje o Twitter dele ele só fala de paçoca, eu adoro. Abraço, Pancini. Abraço, que futuramente estará em um Hertz. Com certeza. Acho super válido a gente ficar em casa, né? E, enfim, estabelecer essas prioridades. Mas transmito ao senhor uma pergunta, Gabriel. Diga lá. Qual que é o tema do Hertz de hoje, cara? Hoje a gente vai falar sobre o que tá no título do episódio, provavelmente, né? Se o Gabriel do futuro colocou certinho aí. Como mudar o mundo? É uma pergunta bem fácil de responder, né, Gui? Simples. É só você pegar a manopla do Do Thanos. infinito, e aí você faz assim, ó. Pronto. Tudo voltou ao normal. E você já mudou o mundo hoje? Já, pô. Já sim. Então tá tranquilo então, você já fez essa parte. Ixi, tem uma manopla de emergência aqui, ó. Então, hoje a gente vai falar sobre justamente isso. A gente vai lembrar as pessoas, ou a gente vai tentar recordar aqui, né? A gente fez algumas perguntas também nos nossos perfis no Instagram, no nosso grupo do WhatsApp com alguns ouvintes e tal, sobre pessoas, né, históricas, que elas mudaram de alguma forma, o cenário onde elas viviam ali, né? E a gente vai tentar trazer aqui algumas pessoas que positivamente mudaram o mundo. E ver o que essas pessoas tinham em comum, né? Quais eram as características, quais eram as qualidades que ajudaram essas pessoas e levaram elas a terem tanto impacto positivo, né? Elas deixaram um grande legado depois que elas partiram, né? A maior parte não está mais entre nós, mas mesmo assim estão vivas aí nas coisas que as pessoas pensam hoje ou lutam hoje, enfim. Bacana, bacana. Então, pra gente começar, queria realmente fazer essa pergunta pro senhor, Gabriel. Você que é um homem estudado, é um jornalista quase formado, um intelectual, um acadêmico. Universitário. Exatamente. Se a gente estivesse num programa do Silvio Santos, as pessoas contariam com seus conhecimentos pra poder ganhar dinheiro. Você tem noção disso, cara? O 1 milhão das pessoas tá nas minhas mãos. Exatamente. Então a pergunta de 1 milhão de reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? Vale deixar bem claro.
É... O que pra você é mudar o mundo, cara? Tá, essa é uma pergunta muito, muito complexa, porque quando a gente fala em mudar o mundo, tem muita coisa implícita aí, né? E a gente pode refletir sobre cada parte dessa pergunta, né? Primeiro, quem é o mundo que a gente tá falando, né? Porque o mundo pode ser o mundo que a gente conhece. Qual é o mundo que a gente conhece? Até uma parte da história humana, a gente achava que o mundo era só uma parte ali da geográfica, né? E a gente desconhecia o que tinha em volta. Então, o que é o mundo pra gente? Quando a gente fala de mudar o mundo, a gente tá considerando realmente todas as pessoas? Quando a gente pensa em mudar o mundo, a gente tá considerando todos ou a gente tá considerando só o nosso núcleo, né? Onde a gente vive? Quando a gente fala em mudar o mundo, a gente tá considerando que pessoas são mundos, né? Individuais ali na sua complexidade. Às vezes mudar o mundo é você ajudar uma única pessoa, ou não, ou mudar o mundo é mudar realmente a vida de várias e várias e várias pessoas. E depois o que é mudar, né? Mudar. Como a gente muda o mundo? É de uma forma forçada, de uma forma. As pessoas que mudaram o mundo, elas acordaram um dia e falaram: bom, vou lá mudar o mundo, ou será que foi uma consequência de uma situação em que elas viviam ou que elas enxergavam ali? E o simples fato de agir levou elas a fazer a diferença, né? Então acho que é uma pergunta que ela levanta mais perguntas do que respostas, cara. E pra você? Pegando o gancho, eu concordo com o que você disse. Realmente, né? A gente acha que mudar o mundo tem que ser algo muito grande, né? E até eu queria trazer uma memória minha. Quando eu era mais novo, tinha no grupo de jovens da minha religião e tal, tinha uns 12, 13 anos. E aí perguntavam o que que eu queria fazer. Aí teve um dia que eu falei que eu queria mudar o mundo. Aí a pessoa que tava lá, ela falou assim: mudar o mundo? Não, mudar o mundo é muito difícil, o mundo todo é complicado e tal. Eu fiquei refletindo sobre isso, acho que até hoje eu me pego refletindo, né? Mudar o mundo todo é muito complicado, né? Tipo, sei lá, você não vai, não necessariamente o que você vai fazer, efetivamente vai mudar a vida de uma pessoa que mora, sei lá, no Paquistão, ou na República Democrática do Congo, não sei, sabe? Aham. Ou até na Bolívia. É. Enfim, são lugares, ou os Estados Unidos, enfim, o mundo é muito grande, né, cara? Então você impactar na vida de pessoas de todo o mundo não é algo necessariamente plausível ou fácil de se fazer, né? A gente tem que pensar nas nossas realidades, né, primeiramente. E a partir dessas mudanças que a gente conseguir fazer em nossas próprias realidades, em nossos próprios contextos, aí que a coisa vai expandindo, né? Um pouco. Sim. Então, sei lá, talvez você mudar o mundo todo, talvez eu não consiga fazer isso, né? Se você não for, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, ou, sei lá, o cara do Banco Mundial. Enfim. Mas você consegue mudar, por exemplo, a realidade do seu bairro, sei lá, ou do Rio Pequeno, de Pirituba, não sei. Ou você consegue da sua cidade, algo grande, assim. Pensa, cidade como São Paulo, gigantesca. O estado, o Brasil todo, o seu continente, enfim. Cada etapa, né? Cada Barreira. barreira, né? Tem muito valor, assim, né? E se você conseguir mudar a vida de nem que seja uma pessoa, já é uma grande mudança, né? Uma coisa que eu falo bastante na minha turma de mocidade, né? Às vezes a gente não precisa fazer uma ação gigante que vai, sei lá, salvar a humanidade, né? Voltando, por exemplo, do nosso querido Tony Stark, um abraço aí, pro querido Tony Stark. Sim. Ele conseguiu fazer um ato que mudou a vida de todo mundo, né? É. Porque era ficção, né? E também porque ele tava com um item meio mágico, meio, enfim, super poderoso. A gente não precisa fazer efetivamente isso pra mudar o mundo, né? Mas a gente consegue mudar um mundo, né? O Uhum. mundo daquela pessoa. Sim. Quando você vai escutar uma pessoa que não está muito bem e você conversa com ela, você tá mudando a vida dela. Você tá Sim. dando um acolhimento que ela precise, talvez. Se você ajuda uma pessoa que está passando por uma necessidade de qualquer maneira, né? Financeira ou de, enfim, afetivo ou qualquer coisa assim. Às vezes você dá um abraço pra uma pessoa, você dá um abraço, né, em outrem, né? Você já consegue mudar aquele mundo. Então, eu sou muito fã dessa ideia de que nossos pequenos atos, eles mudam a vida das pessoas. E, inclusive, tem um filme muito bom, eu não sei se o senhor já viu, recomendo, inclusive, para todos, que chama Corrente do Bem. Você lembra? Você já viu já esse Sei, filme? sei. Sei sim. Sei A sim. gente viu na escola, né? Isso. Acho que foi, cara. Esse filme eu acho muito bacana porque ele fala bastante disso, né? Faz muito tempo que eu vi, então, resumidamente, é a história de um menininho que ele vai ajudando algumas pessoas ao longo do filme e ele desenvolve essa teoria, né? Da corrente do bem, né?
E aí, se cada uma dessas pessoas que ele ajudou, sei lá, 7 pessoas, ajudassem mais 7 pessoas, e essas outras 7 pessoas, né, cada uma delas ajudassem mais 7 pessoas, e aí expandindo, né, o bem, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? Se você faz uma coisa boa para uma pessoa, talvez você consiga fazer com que ela também proporcione momentos positivos para as outras pessoas. Então, eu sou muito a favor dessa ideia de que realmente atos de bondades, eles não precisam ser algo muito grande assim, mas coisas pequenas mesmo já conseguem trazer essas mudanças, né? Então acho que mudar nossas pequenas esferas, né? Tipo, mano, você já falou com o seu irmão hoje, sabe? Você já viu se ele tá bem? Ou um amigo que você não fala há muito tempo, mas você gosta dele, essas coisas, né? Já agradecer a um professor que te ensinou alguma coisa que mudou seus conhecimentos, sabe? Essas pequenas coisas, elas têm um impacto muito grande. A gente não percebe, mas realmente, assim, você mudar o mundo dessas pessoas individualmente já é algo muito grande, assim, sabe? Porque pensa, se você, por exemplo, ajuda uma pessoa que tava numa situação complicada ou com alguns pensamentos que são muito bons, você conseguiu indiretamente salvar uma vida, cara. E isso representa muito, né, pro nosso planeta. É o mundo salvo, né? Exatamente, é bem efeito borboleta, né? O que aconteceria se você não tivesse ajudado aquela pessoa naquele dia, né? Uhum. Quantas coisas não aconteceriam, sabe? O mundo poderia ser muito diferente, mas você fez um ato positivo, você fez uma coisa legal, né? E você impactou na vida de muitas pessoas. Acho legal a gente refletir sobre, na verdade, grandes atos pra gente mudar o mundo. Eu vou te falar que muitos familiares, conhecidos e amigos, você incluso, já mudaram o meu mundo diversas vezes, né? Então, é bom quando você também se sente útil e consegue também mudar, mas não de uma forma, sabe assim, forçada, do tipo, tô saindo hoje de casa, vou lá mudar o mundo dessas pessoas, sabe? De uma forma meio arrogante. Mas simplesmente no fato de você procurar o bem das pessoas, né? E uma reflexão que eu estava tendo esses dias aí, e até mandei um podcast via áudio pro Guilherme, né? Que eu tava pensando. Hertz de 12 minutos no WhatsApp. Aí você tá exagerando também, mas foi quase isso. Foi basicamente isso, assim, de como a gente, muitas vezes, a gente é meio egoísta, assim, né? A nossa empatia, né? A questão de você se preocupar com outras pessoas fala justamente de você se colocar no lugar das outras pessoas. Então, quer dizer, para você se importar com outras pessoas, você tem que imaginar que é você lá. Mas, sabe, isso já é uma coisa meio egoísta na minha visão, assim. Você não precisa estar na pele da outra pessoa para você simplesmente olhar e falar, caramba, olha o que tá acontecendo, né? E você poder lutar por isso ou ajudar a pessoa nisso. Se você vê uma pessoa próxima a você sofrendo ou precisando de ajuda, se você cruza os braços, sabe, você tá fazendo aquele negócio da corrente do bem, só que ao contrário, né? E como tem tantas pessoas que seguem isso, né, que fazem isso, e hoje, enfim, infelizmente a gente vê muito disso. Claro, não todo mundo, a gente ainda vê boas iniciativas, mas parece que as iniciativas mais honestas e mais singelas são aquelas que são feitas em silêncio. São aquelas que são feitas de uma pessoa para outra, né? Total. E sabe, só o fato de você fazer uma pessoa se sentir valorizada, sabe? Às vezes você não precisa de muito para você mudar o mundo de outra pessoa. É você ajudar outra pessoa a trilhar o caminho dela, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Mesmo que o caminho dela não tenha a ver com você. Mesmo que você não ganhe nada com isso. Sabe? Pessoas, elas passam pelas nossas vidas, nem sempre elas ficam. Isso às vezes pode ser um pouco triste, mas isso, assim, é mudar o mundo aos poucos, né? Acho que mudar o mundo vem muito, sabe? É muito de dentro pra fora, mais do que de fora pra dentro, assim, né? Mais do que você... É algo que é um exercício, eu acho, que você tem que fazer, de você tentar ver a vida com outros olhos, de você tentar enxergar as pessoas, tentar, sabe, se importar com as pessoas. E aí, aos poucos, você, inevitavelmente, vai mudar mundos. Só que depois você nem vai saber que você mudou, sabe? Você não precisa, às vezes você só foi consequência de um modo de vida que você já estava vivendo, né? É doido. É engraçado isso, né? Aquela coisa bem você fazer o bem sem olhar a quem, né? Tipo, você não precisa Exato. jogar aos 7 mundos, né? Enfim, falar pra todo mundo que você fez. Olha que legal que eu fiz. Mas só de você estar fazendo algo e ajudando uma pessoa em específico, você já tá compartilhando os sentimentos positivos, né? Espalhando o bem, né? E aí você vai ajudar. Você não precisa. Não é uma competição de
de bom mocismo, né? Quem ajuda mais. Nossa, olha, fulano fez a doação do milênio, tipo, mano, parabéns, assim, sabe? Mas não é só, sabe, não é um ato grande que vai fazer você ser melhor, assim, sabe? Às vezes você precisa fazer realmente para pensar em pequenos atos no seu dia a dia que vão realmente também impactar, né? Você aliar Aham. essa boa vontade e aplicar ela realmente para as pessoas que estão ao seu redor, né? Acho que primeiro a gente tem que pensar nisso, né? As pessoas que estão ao nosso redor têm um motivo para isso, né? Por que que elas estão ali? Porque talvez realmente você e Né? essa pessoa tenham que aprender alguma coisa, né? Então, se vocês puderem se ajudando para isso, é uma coisa que, enfim, pode ajudar já muito, né? Tanto aquela pessoa quanto a ti mesmo. Então, acho doido, assim. É bem complexo, mas ao mesmo tempo é simples, né? Quantas pessoas que morreram no anonimato e depois, anos depois da sua morte, virou símbolo de alguma coisa, né? De uma causa ou de alguma coisa assim, que ajudou outras pessoas a se mobilizarem, a mudarem o mundo, né? Então, assim, às vezes, basta você se concentrar em viver de uma forma, sabe, na prática, de uma forma que seja coerente com o que você está falando, para que depois, assim, as coisas acabam virando consequências, né? E hoje a gente trouxe aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E vai citar também algumas pessoas, né, que mudaram o mundo. E, claro, eu acho que é importante a gente falar, antes de começar a citar algumas pessoas, citar essas qualidades, né, essas características dessas pessoas que mudaram o mundo. Acho que é importante a gente falar uma coisa. As pessoas que a gente vai citar aqui não necessariamente são, assim, perfeitas e não há nenhuma questão na história delas que possa ser contestada ou um pouco, enfim, às vezes seguiu por outros caminhos ou errou, né? Quando a gente presta homenagem a alguém, ou a gente cita uma pessoa, não necessariamente a gente está dizendo que, olha, tudo que essa pessoa falou, eu assino embaixo, tudo que essa pessoa fez foi bom, que não é verdade, né? A gente sabe que não é assim que a vida é, né? A gente está citando trechos, né, das histórias dessas pessoas que acabaram que as ações delas, acabaram que o nome delas e a contribuição delas para determinadas áreas transcenderam elas mesmas, né? É muito maior do que a própria pessoa que erra, que, enfim, faz besteira e se contradiz. O símbolo, né? As pessoas, como o nome delas, o legado delas, é muito maior que isso, né? Tanto é que motivam outras pessoas. Não, totalmente, né? Acho que individualizar algumas coisas, as pessoas. A gente já até fez um episódio sobre isso, essa questão do cancelamento, né? É. Então, às vezes as pessoas. Nossa, olha como fulano era incrível. Ah, mas ele fez isso daqui. E aí, não, já cancela tudo que ele fez. Tipo, não, mano, calma, vamos lá, né? Vamos com calma que algumas coisas não pode simplesmente apagar. Não faz nenhum sentido, né? Então, tendo dado esse disclaimer, né? Essa reflexão aí inicial sobre calma lá, não estamos passando pano, ou enfim, nada disso, mas Ou justificando, né? é, Tipo, justificando alguma coisa muito bizarra que a pessoa tenha feito, né? Enfim, sei lá, né? Vai saber. E eu sou o Homem de Ferro. pra gente começar, então, outra pergunta agora para o senhor, Gabriel. Você que é um universitário, então eu vou fazer perguntas para universitários nesse programa. O que faz uma pessoa mudar o mundo, né? Que tipo de característica as pessoas que mudaram o mundo tinham em comum? Tá, tem algumas questões aqui que acho que a gente pode ir citando. Uma delas, cara, que eu acho que é bem importante e que muitas pessoas tiveram essa postura é a liderança, cara. Eu acho que liderança é um aspecto que a gente vê em algumas das grandes figuras da história que conseguiram mobilizar pessoas. Porque, assim, pessoas sofrendo sempre teve e ainda tem, só que nem sempre há essa mobilização realmente para mudar as coisas. E quando surgem essas pessoas, esses líderes, essas pessoas que conseguem unir essa galera e fazer com que essas pessoas elas percebam, sabe assim, cai a ficha das pessoas de olha o que está acontecendo realmente e a gente tem que fazer alguma coisa e vamos fazer alguma coisa. Eu acho que é muito importante, assim. Então, uma das características, eu acho que das pessoas que mudaram o mundo é realmente o fator liderança, é conseguir se comunicar com outras pessoas. Não, total, acho que isso é interessante, né? Porque, por exemplo, eu vou citar um caso que eu acho que todo mundo conhece, do Martin Luther King, né? Você pensa,
povo negro nos Estados Unidos, eles passaram por anos e anos, é, centenas de anos, acho que até, infelizmente, nos tempos atuais, de uma opressão muito grande, assim, até por parte do governo, das pessoas nessas classes mais dominantes, assim, né? Então, é, felizmente a gente teve um líder como foi o Martin Luther King, que ele falou, não, gente, calma lá, né? Vamos fazer uma organização realmente para poder ir contra esse sistema que está fazendo mal para todos nós, né? Todas essas famílias, né? Então eu estava até escutando recentemente o Nerdcast sobre Luther King. Obviamente tinham vários grupos em favor do direito do povo negro nos Estados Unidos, mas ele foi uma das pessoas que conseguiu unir a galera, novamente, né, uma pessoa que tinha um carisma muito grande, uma capacidade de convencer aquelas pessoas a tomar atitudes que fossem realmente mudar aquele sistema, né? Isso vale até fazer aquele link também com a Rosa Parks, que também é um nome extremamente importante, né? Só um contexto. A Rosa Parks, para quem não conhece, e tudo bem não conhecer, né? Infelizmente, nas nossas escolas a gente acaba não estudando tanto líderes e pessoas que mudaram o mundo, que são de origem não branca, né? Negros, enfim, de outras nacionalidades e etnias. A Rosa Parks foi uma pessoa que simplesmente cansou daquilo, sabe? Tinha aquele sistema nos Estados Unidos que as pessoas não podiam nem ficar na mesma parte do ônibus e um dia ela sentou ali e o pessoal falou pra ela levantar, ela falou que não ia levantar e assim, foi levada à delegacia, depois teve que pagar uma multa e tal, mas assim, ela, sabe, depois de tanto tempo sofrendo, tanto tempo passando por situações como essa, ela falou que não, gente, a gente não vou mais me permitir ceder para uma injustiça dessa, né? Então, cito a Rosa Parks porque, só para, né, pontuar, né, a gente teve junto com o Martin Luther King inúmeros líderes negros que tiveram um papel muito importante, né? Isso, mais especificamente, falando da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, pessoas que se reuniram, se organizaram e falaram, vai ter essa lei que a gente não pode sentar no lugar que a gente quiser no ônibus? Beleza, a gente vai se organizar em caronas e não vamos mais pegar ônibus. E aí fez um protesto que foi tão impactante, né, para aquele pessoal que tava, enfim, sentado em cima de seus privilégios e tudo mais, que o pessoal teve que voltar atrás porque, enfim, doeu no bolso daquela galera, né? Então você vê, uma coisa que surgiu de uma faísca, né, mas enfim, foi crescendo, 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 e aí você vai para aquele discurso maravilhoso, né, cara? Que eu tenho um sonho, que é talvez o discurso mais bonito da história, assim, né? Que, pô, quantas pessoas não tiveram as vidas mudadas porque Rosa Parks decidiu que não ia mais ter que submeter a uma lei injusta. Que o Martin Luther King falou que não é justo o meu povo passar por esse tanto de humilhação, de preconceito e tudo mais, sabe? Então, é legal a gente parar a pensar, né? Que, tipo, eram pessoas comuns, assim, como eu e você, mas que, assim, um dia resolveram que não dá mais, sabe? E aí passaram a mobilizar outras pessoas, enfim, explicar para os outros por que aquilo não era legal, como que aquilo podia ser combatido e tudo mais. Então acho que essa coisa da liderança realmente é muito importante, assim. Não é todo mundo que tem essa característica, mas é algo que faz diferença, né? Tem um papel decisivo você realmente conseguir fazer com que aquelas pessoas se organizem para um objetivo específico, né? E você ir vencendo aquelas batalhas e tal. Cara, pra mim a coisa mais linda do mundo é o que tá rolando agora nos Estados Unidos, sabe? O pessoal realmente entendendo que o Black Lives Matter não é só uma hashtag, tipo, mano, isso é um movimento, sabe? A gente tem que fazer com que isso acabe, sabe? Não é uma coisa que daqui 2 dias a gente vai esquecer. Não, tipo, acabou, sabe? Não tem mais como a gente ficar aturando tanta coisa ruim, tanto preconceito, tanta violência, sabe? Então, eu acho legal, porque são as pessoas organizadas e juntas pra realmente mudar aquela realidade, né? Você não ficar parado quando você vê uma injustiça, eu acho que é algo muito interessante, né? Até se conformar com essas injustiças que a gente tem no nosso mundo, e infelizmente a gente tem várias, é algo que faz a diferença, né? É uma coisa que as pessoas que mudaram o mundo tinham em comum, assim, não vou tolerar isso porque isso não é certo. E aí, vamos lá, agora vamos arregaçar as mangas e vamos lá resolver isso, sabe? Então, é importante isso, você realmente não tá tudo bem quando um grupo sofre tanto quanto, enfim, esse que eu acabei de citar, né, o povo negro dos Estados Unidos, no Brasil também, que, enfim, é algo brutal e tal, enfim, então acho que você não estar conformado com esse tipo de coisa, acho que é muito importante, né? Eu acho que a gente acaba se acostumando com muita coisa, né, cara? Total. Muita tragédia, muito
muita tristeza e tal, a gente vai apenas jogando com a barriga, talvez até pra evitar um estresse, mas assim, não pode ser corriqueiro esse tipo de coisa, sabe? Tem que ser realmente algo que tem que parar o país mesmo, né? O Emicida, eu acho que bingo do Hertz, né? Eu novamente citando o Emicida. Cara, que eu tava pensando nele também. Teve um caso desses de violência policial que, enfim, contra uma criança, ele falou, gente, como que é isso? Se fosse uma criança branca, talvez, o Brasil ia estar parado, assim, sabe? E o pessoal não tava... acho que vale até citar, a mídia, de forma geral, não deu a atenção que deveria, que agora, felizmente, foi meio que reivindicada, enfim, esses holofotes para as causas que lutam justamente contra isso, sabe? Tipo, não tem como a gente continuar empurrando com a barriga e tal, porque precisa ser resolvido, sabe? Acho que isso é fundamental. Não se acostumar com a barbárie, não se acostumar com essas tragédias que a gente, infelizmente, tem no nosso dia a dia. Total isso. A gente tende a normalizar muito as situações, né? A gente se prende no que é passado, né? A gente se prende no modo como as coisas... Sabe assim, aquele negócio de, a vida é assim e ponto. E, sempre foi assim. Mas foi assim que desde do meu tataravô se pensa assim. Ou funciona assim. Mas quem diz que por conta disso esse seja o certo, né? Uma coisa não leva a outra, né? Volto a falar, assim, o que a gente tava comentando sobre essa questão de você ter empatia. É muito fácil você se comover, você se sensibilizar por quem é parecido com você, né? De todas as formas, né, possíveis, parecido com você. Então, assim, é bom você lutar por tudo, sabe? E você assegurar o direito das pessoas de lutarem por isso também, sabe? Parece que as pessoas, elas são... Não sei, cara, elas são fechadas, sabe? Elas não conseguem ter essa visão de que, sabe, isso pode ser pra outra pessoa diferente do que pra mim, sabe? A realidade de outras pessoas são diferentes do que a minha. Então, assim, eu posso dizer até onde eu conheço, até onde vai a minha realidade. Mas, assim, só por conta disso, eu não posso, então... calar quem quer falar da realidade da pessoa, sabe? E é muito complicado isso, é muito complicado e assim, eu vejo que as coisas, elas vão se balanceando, assim. Tem gente que você vê que tá começando a cair na real e tá começando a ver, pelo menos eu vejo isso, não sei o que lá. E tem gente que tá cada vez mais indo sabe, se afundando mais nisso, nessa visão de pensar só no seu, sabe? O importante é você. E como é triste isso, né? Às vezes eu fico pensando nisso, como às vezes é triste. Imagina, cara, como deve ser... bizarro você ser uma pessoa que você não tem um mínimo de ligação, assim, para você tanto faz como tanto fez, se uma outra pessoa vive ou morre. Um exemplo, né, do próprio... da própria pandemia, né? Você olhar e falar assim, mas os idosos vão morrer mesmo, uma hora ou outra. Cara, olha aí, olha o que você tá falando, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vamos... Precisa ser alguém da sua família pra você se importar, então se você não tem ninguém ali... Bom, não vou perder ninguém, meus avós não estão vivos, então tudo bem morrer os idosos. Sabe, que é isso, sabe? Aí muita gente faz isso ainda, sei lá, em vídeos, sabe? Pessoas com uma certa relevância na internet falando isso. Aí às vezes eu fico pensando, imagina uma pessoa que naquele dia perdeu alguém da família e aí vai assistir um vídeo no YouTube, vai tentar espairecer um pouco, vai tentar, sabe, pensar em outra coisa que não seja isso. Uhum. E aí se depara com um vídeo desse, com uma pessoa falando, mas os idosos vão morrer de qualquer jeito, né? Agora, 3 meses em casa, sabe? Meu, que pensamento pequeno, sabe? E egoísta. Então, acho que, com certeza, essa questão de você ter essa sensibilidade, você nutrir essa sensibilidade pra você enxergar. Primeiro enxergar, eu acho que a gente fala de se importar e tal, mas esse já é outro passo. É outro passo. Acho que tem muita gente que não passou ainda do primeiro passo, que é simplesmente enxergar essas pessoas. Simplesmente enxergar os problemas que elas passam. Depois que conseguir fazer com que essas pessoas enxerguem a situação, aí sim elas vão conseguir pensar em sentir alguma coisa, né? Nutrir algum sentimento de sensibilidade, de empatia por essas pessoas. Até então, são robôs que, sabe? O importante é você tá na normalidade, entre muitas aspas, da sua vida, desde que não é você, desde que não é sua família que morra na rua a qualquer momento. Eu acho que um dos grandes maus, assim, do nosso tempo é realmente... As pessoas estão muito individualistas, né, cara? Acho que Demais. o que você falou, acho que dá pra fazer a ligação, né? Eu não consigo entender, sabe? Eu o tempo todo. Não, gente, a gente vive em sociedade, sabe? Acho que uma nação, né, uma sociedade que as pessoas não se preocupam com os outros, ela tá fadada ao fracasso, assim.
A gente precisa lembrar que, meu, não é... A única coisa importante não é apenas o nosso eu, ou enfim, só a nossa família, ou só as pessoas que são igual a nós. Não, gente, a gente vive numa sociedade que tem pessoas de múltiplos jeitos diferentes e todo mundo, toda a vida, né, ela é importante. Acho que as pessoas esquecem disso. A gente tem que valorizar muito isso, meu. Porque você olha, uma coisa que me deixou muito irado, assim, sabe? Tipo, meu, esse protesto, o Black Lives Matter, as pessoas protestando e com razão, e aí vem a pessoa e fala assim: ah, mas todas as vidas importam. Tipo, mano, óbvio que todas as vidas importam, mas tipo, a pessoa não conseguiu, sabe, tirar 30 segundos pra pensar. Sim, todas as vidas importam, mas eu não consigo dar 30 segundos pra prestar atenção no que as pessoas estão falando, sabe? Tipo, entender que fora da minha zona de conforto, tem muita gente que tá passando por situações muito horríveis, sabe? Então, acaba que isso é uma coisa bizarra, porque as pessoas não se preocupam com os outros, é todo eu, e falta empatia, Cara, falta esse amor pro outro, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que, né, o amor pro próximo, ele é muito importante, é uma coisa que é bíblico, né? Pra quem é cristão, assim, sabe? Você amar o próximo como a ti mesmo, né, cara? Isso é uma coisa que a gente deveria saber, porque é o básico do básico. e não só a Bíblia, tantas outras religiões que é isso. Sim, sim. Sabe, acho que esse senso de coletividade é uma coisa que a gente tem que relembrar, né? Por que que é importante a gente se preocupar com o outro, sabe? Porque aí as pessoas vão se preocupar com você também, né? Não pode se esquecer disso, acho que não tem como. Isso que você falou, achei muito interessante nessa questão de, falando sobre as vidas negras, mas todas as vidas importam, né? Só que, cara, isso, pra quem já ouviu nosso episódio sobre falácias aqui no Hertz, você já sabe, né, sobre o que a gente falou lá, sabe? Uma coisa não anula a outra. Só porque uma coisa é uma coisa, não quer dizer que a outra seja outra coisa. E você não pode se deixar manipular por quem você está assistindo no YouTube, por quem você está consumindo conteúdo e está te falando essas baboseiras, desses argumentos falaciosos de, mas não, toda vida importa. É claro que toda vida importa, mas assim, se a gente aqui no Hertz falar assim, bom, a gente tá aqui agora abrindo uma campanha de salvem as tartarugas. Beleza, salvem as tartarugas. Aí vai vir uma pessoa assim, não, salvem todos os animais. Tipo assim, salvem os cachorros. Tá, cara, é óbvio que a gente gosta de todos os animais. Mas quando a gente abre uma campanha, salvem as tartarugas, é porque lá, nas tartarugas, a gente tá jogando os holofotes por alguns segundos, por algum momento, a gente tá jogando os holofotes para aquela situação que é crítica, que a gente precisa resolver, porque se os holofotes estão em todo lugar, é óbvio que os cachorros vão ter pet shop, os poodlezinhos vão ter o cuidado ali no pet shop, sabe? Vão dormir na cama com você, enquanto tem outros animais que estão morrendo. Então, assim, é só um exemplo de que o fato da gente direcionar as nossas atenções para uma coisa específica que olha quanto tempo que a gente tá pra resolver isso, a gente não resolveu até hoje, sabe? O fato da gente jogar os holofotes pra isso é porque a gente quer resolver isso. Não quer dizer que a gente quer deixar de resolver as outras coisas. Não quer dizer, sabe? Uma coisa não é logo outra coisa. É só aquela coisa. Prestar atenção um pouco. É você parar e pensar, poxa, será que o que eu tô falando aqui, sabe? As pessoas estão tentando ajudar elas não estão me atacando de nenhuma forma. De que forma que a pessoa tá te atacando? Ao lutar pelo direito delas de sobreviver. Então, assim, se elas estão te atacando de alguma forma, você tem algum problema aí, porque não é possível, sabe? É absurdo a capacidade das pessoas de terem aquela mente fechada e, sabe, aquele tiozão do churrasco que parece que tem respostinhas já pré-formuladas pra tudo. É sério que é isso que você quer pra sua vida, sabe? Você quer ser uma pessoa que pensa só no seu, que, bom, não importa, sabe? Às vezes é bom você refletir um pouco e não só ficar reproduzindo um discurso que você a vida inteira tá acostumado a escutar do tiozão do pavê, né? E acho que uma coisa que acaba prejudicando bastante... Pistolou. Cara, eu pensei que a gente ia ser o programa mais leve que a gente ia gravar, mas acho que estamos em ritmo de pistolada aqui, mas com razão. Como diria o sábio, a justiça é muito injusta. Desculpe! Mas enfim, por favor, as pessoas não podem esquecer. Acho que foi o objetivo também do nosso programa de falácias, mas acho que vale a gente trazer de volta. Por favor, assim, acho que não terceirizem o seu pensamento, sabe? Porque é muito fácil a gente ter preguiça de pensar e a gente vê o que um youtuber vai falar, ou que um canal vai falar, ou o seu político de que você gosta vai falar, sabe? E você só levar isso e, tá bom, o que essa pessoa falou é verdade. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos
refletir, vamos ouvir opiniões divergentes, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir pessoas que estudaram sobre cada tipo de assunto e tal, pra gente ter uma opinião que não vai ser baseado em argumentos prontos, argumentos que nem fazem sentido, sabe? Exercer o pensar, eu acho algo importante, sabe? A gente não deixar isso pra outras pessoas e só como, sei lá, uma comida que chega pra você e você só vai comer e beleza, digerir aquilo. Não, gente, vamos pensar, vamos levar isso em consideração, vamos refletir, vamos tentar olhar pelo ponto de vista de outras pessoas, sabe? Olhar pelo ponto de vista de pessoas que têm outras vivências, outras ideias, sabe? E que a gente pode quebrar o nosso preconceito, sabe? Tem muita gente que, infelizmente, acaba pensando: ah, não, eu fui criado assim, eu penso assim, não sei o quê. Gente, a gente tá em 2020, sabe? O mundo é gigante, o mundo é, é uma esfera, né? Como diria William Bonner fazendo o sinal com a mão. Mas, sabe, a gente tem que pensar de uma forma mais consciente que a gente não está sozinho nesse universo, justamente porque a gente vai aprender com as outras pessoas, sabe? E não vai só digerir e ir aprendendo por tabela ou só ir reproduzindo o que as pessoas falam, sabe? Chegou no WhatsApp, é verdade? Não era, sabe? Tipo, uma coisa que me incomoda muito. Quando eu comecei a mexer na internet, o papo era: não, jovens, vocês não podem acreditar no que vocês veem na internet. Agora a gente não acredita, a gente aprendeu essa lição, mas sabe? Tanta gente que ensinou isso pra gente, agora chegou no WhatsApp, é verdade, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter um pouco de cérebro. Então, exatamente. Porque toda a informação hoje parece que ela é politizada, né? Quem é de esquerda só escuta e só vê quem é de esquerda falando. Quem é de direita só escuta e só presta atenção e reflete no quem é de direita falando. E não tem pontes, né? Não tem pessoas que possam furar essas bolhas, sabe? Parece que cada vez menos as pessoas conseguem furar essas bolhas e ficam totalmente... você vira refém do seu círculo social, né? Sabe, nunca fez tanto sentido aquele negócio, diga-me com quem tu andas, né? E eu direi quem tu és, porque é isso, assim, você tá andando com uma galerinha que você só vai ouvir informações daquele estilo e com aquela linha de pensamento. Então é óbvio que você vai cada vez mais fortalecendo essa bolha, né? A espessura dessa bolha, e ela nunca vai rachar, ela nunca vai explodir. E isso é muito complicado quando a gente não tem essa capacidade de pensar: putz, será que eu tô errado no que eu tô falando? Será que eu não sou o dono da razão como eu acredito que eu sou? Aqui quando eu tô argumentando na internet, aqui quando eu tô... Será que por nenhum momento eu posso questionar tudo isso que tá acontecendo? Uma das pessoas que a gente pensou em citar aqui foi Galileu, né? Galileu Galilei, há, sei lá, 5, 6 séculos atrás, o mundo, né, acreditava que o universo girava em torno da Terra, apesar de que algumas outras pessoas já haviam dado a deixa de, talvez não, na história. Galileu foi o primeiro que falou: não, vou pegar aqui, né? Ele aperfeiçoou lá o telescópio, começou a observar o céu e começou a falar: olha, parece que não, né? Parece que não. Segundo as observações dele. O mundo inteiro era contra Galileu naquele momento. E aí, as pessoas hoje em dia, elas têm essa sensação. Elas querem ser Galileu, né? Nesse aspecto de: o mundo inteiro está conspirando e eu sou o defensor da humanidade e tal. Só que tem uma coisa que Galileu tinha que as pessoas hoje em dia se esquecem, que é a capacidade de você considerar a possibilidade de você estar errado. A ciência, né, o método científico é isso, é você testar as coisas tantas vezes até que você encontre brechas naquilo. E que algo possa corroborar com alguma hipótese ou não. Que algo possa dizer o quão errado nós estamos. Então, assim, a partir do momento que você é o salvador da humanidade e o mundo inteiro está conspirando, é uma conspiração que o mundo inteiro está fazendo pra mim, sabe? E pra quem eu sigo. Quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar que, ou será que é porque a gente só tá errado mesmo? Então não passa isso pela cabeça. Não é sempre que uma pessoa vai realmente, ela é a única que está certa. A vida não é igual filme, sabe? Não é sempre no último minuto que se marca um gol, não é sempre no último, sabe assim, aqueles clichêsões de filme que a pessoa acha que ela vive isso. Então ela fica nessa de, não, o mundo inteiro está conspirando porque, olha, é uma tentativa que eles estão fazendo de fazer tal coisa. E às vezes você que tá aí fazendo, sabe? Então, assim, você tem que refletir, você tem que questionar as coisas sim,
Só que você tem que questionar a sua própria capacidade de questionar. Porque é algo que às vezes nem sempre acontece, né? Com certeza. Acho que um dos episódios que a gente pretende fazer futuramente, que é sobre o método científico, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Total. Que você tem que se testar e testar e testar e testar até você ter certeza que você tá certo ou que você tá errado. E tudo bem, assim, sabe? Isso é uma discussão. Isso, sabe? Ficar só com a hipótese sem provar ela e ficar só no achismo, você não vai conseguir provar nada pra ninguém. Você vai estar só fazendo papel de bobo, assim, sabe? Você tem que estar apto a entender que você pode estar errado. Senão você não vai estar certo. Senão você vai estar só uma pessoa que tá achando aquilo e vai levar outras pessoas a acreditar numa coisa que não é verdade. Gente, terra plana, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Você vai morrer abraçado com o seu erro. E eu sou o Homem de Ferro. Seguindo então, Gabriel, a gente falou já dessa coisa de mobilizar as pessoas, né, essa liderança, estar inconformado com as injustiças, mas o que mais você acha que faz, né, uma pessoa que muda o mundo, né? Que característica você acha também que é importante? Cara, uma outra característica que eu acho muito importante é a resiliência. São muitas figuras na história que lutaram por liberdades, sejam elas quais forem, assim, liberdades em todos os aspectos, e que elas estiveram dispostas a lutar por isso e a dedicar a vida toda delas por isso. E assim, até, né, a vida realmente, né, deram a vida por aquilo que elas acreditavam e, enfim, passaram a vida, às vezes, se privando de coisas normais e comuns, mas que elas tiveram uma grande contribuição, né, na história. Então, elas tiveram essa resistência aí e lutaram por essas coisas, custe o que custar, né? A gente tem alguns exemplos disso, né, Gui? Não, acho que vale citar isso porque eu tava até vendo isso recentemente sobre a Malala, né, cara? Que eu acho que é um nome que é tão falado ultimamente e com muita razão, né? Tipo, a menina, ela queria tanto poder exercer o direito dela de estudar que ela chegou a sofrer com uma retaliação disso, né, Levou o tiro do pessoal extremista do país dela, realmente foi tentar matar ela, mas ela, mesmo assim, ela continuou lutando pra isso. Ela foi a pessoa mais nova a ser indicada e a ganhar um Nobel, tipo, porque ela realmente falou, gente, não dá pra ficar baseado no que as pessoas falavam há 2000 anos atrás, vai mover minha vida agora e vai me impedir de ter acesso à educação, vai impedir as meninas da minha idade, as meninas mais novas do que eu, o futuro do país, tipo, não ter direito a esse acesso à educação, né? E tem tanta gente assim, né, cara? Eu acho que um exemplo que eu acho que muita gente conhece e se identifica é Nelson Mandela, né, cara? Ele não aceitou nenhum acordo, não aceitou nada que ele tivesse que negociar a liberdade dele de poder acreditar, né, no que ele acreditava. Se manteve, né? Continuou mantido, na verdade, na prisão justamente por isso, porque ele não aceitou que aquele sistema ia ganhar sobre ele, sabe? E até que ele saiu e conseguiu provar que sim, acabar com o apartheid ele era possível. Acreditar no que ele acreditava era algo que era positivo para a humanidade, sabe? Então, acho que a gente tem vários exemplos, mas, sabe, as pessoas que realmente acreditavam naquilo e se sacrificaram, sabe? No sentido não de exatamente de um mártir, mas de pessoas que deixaram de lado seus privilégios ou qualquer facilidade porque acreditavam nesse propósito, sabe? Nessa ideia de ver o mundo melhor, assim. Então acho que tem vários outros exemplos, cara. O Zumbi do Palmares mesmo, né? Que é até hoje as pessoas... Tem gente que vem criticar, tem aquele historiador, bem entre aspas, que vem falar que não, que o zumbi era isso e aquilo. Gente, não é, sabe? Tipo, por que depois de tanto tempo as pessoas ainda querem deslegitimar uma pessoa que mudou a vida de outras pessoas, sabe? Que Zumbi fez nos Palmares, e assim, sabe? De resgatar aquelas pessoas de um sistema que deixavam elas escravizadas, sabe? Tipo, e até hoje as pessoas lutam pra, sabe? Queimar a imagem de uma pessoa que só fez o bem. Tem coisa que não faz muito sentido, não tem como acreditar, né? A Harriet Tubman também, nos Estados Unidos, né? Que aquela história... Aliás, saiu até um filme recentemente sobre ela. Acho que foi ano passado, né? 2019 saiu um filme sobre ela que, enfim, era escrava nos Estados Unidos, né? Nasceu escrava e conseguiu fugir daquela situação. E depois ela não só fugiu, né? Mas ela voltou diversas vezes, ela teve diversas viagens, né, de volta para buscar outras pessoas. Então tem mais, não se sabe o número exato, né, mas tem mais de 300 pessoas, cerca de 300
outros escravos que ela conseguiu libertar, sabe, naquela época. Então, olha o poder disso, né? Olha o quanto a pessoa, sabe, ela não se colocou em risco naquele momento, sabe, assim, como que a pessoa pode, o caso do Nelson Mandela que você citou, perfeito, assim, sabe, ele não ficou 3 meses preso, igual a gente tá em casa, e ainda furando pra, às vezes, sabe, fazer festinha. Não, ele fez 27 anos na prisão, sabe? Pelo que ele acreditava, pelo bem de outras pessoas também, né? Total, né, cara? Acho que a gente precisa reconhecer que realmente essas características acabam se repetindo porque realmente, assim, você ter seu propósito e você saber que vale a pena lutar por ele, isso é importante, né? Você, né, aquela coisa, você lute por uma coisa que você daria a sua vida, né? Mas efetivamente não precisa. Torçamos para que não seja preciso isso, mas assim, lutar por um mundo melhor é uma coisa que a gente pode fazer individualmente, cada um de nós, assim, sabe? E isso é importante, mas assim, novamente, né? Se dando a possibilidade de estar errado e não acreditando em qualquer coisa que as pessoas vão falando indiretamente, enfim, ou não. E assim, acho que vale citar também, né? Acho que existem meios pra gente conseguir tornar o mundo melhor. E às vezes a gente consegue fazer, não é sempre, né? Vai deixar bem claro. Mas às vezes a gente consegue realmente mudar o mundo, às vezes com atitudes totalmente pacíficas, né? Como é o caso do Gandhi. Que, pô, a história da desobediência civil nos Estados Unidos, na Índia, né? Acho que a gente tinha um amigo nosso, o Gustavo Roncari, que ele falava bastante sobre isso. Eu acho que muito legal, né? Que você, em pequenos atos, você ia mudando o mundo sem você precisar escalonar um pouco mais a situação, né? Pô, isso é tão bonito, meu. Até hoje o legado de Gandhi, ele continua, sabe? Eu acho uma coisa que a gente precisa valorizar mais, justamente, realmente, a paz como uma maneira de você conseguir mudar o mundo também, né? Total. A paz, essa questão de você escolher, né? O amor como uma forma de luta também, né? O amor como uma forma de você resistir, né? A quem não vive dessa forma e não quer isso, né? Para as pessoas. Acho muito interessante isso que você falou, nessa questão da paz. Ainda mais, assim, pensando, né? Nessas diferenças, nessas questões que também unem esses símbolos, né? Essas figuras históricas que a gente está citando aqui. Acho que sempre na história e hoje em dia também tem muito menos pessoas que estão dispostas a dar a vida delas pelas coisas que elas acreditam e muito mais gente disposta a dar a vida dos outros, né? Pelo que elas acreditam. Exatamente. Então, assim, é muito fácil. Sabe? Já viu aquele negócio do filme Shrek? Do príncipe lá que fala, eu não sei exatamente, eu vou ter que acho que pegar aqui pra ver. É muito bom, velho. Aqui. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Exato, você viu? Então, assim, é bem isso, assim, você se coloca assim, olha, infelizmente alguns idosos vão ter que falecer, viu? Mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, né? O importante aí é a economia, são outras coisas e tal. Então, assim, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você abrir mão da vida de outras pessoas por algo que você acredita do que você abrir a mão da sua vida por algo que você acredita, né? Então... É loucura pensar nisso. E é uma desumanização, né? Tremenda, né, cara? Você só tá disposto a abrir mão da vida de outra pessoa porque você não vê ela como um ser humano. Quem, né? Ponto. Ser humano. Ou que a vida daquela pessoa importe. Então é algo absurdo, né? Então, ver o quanto isso é maluquice, né, cara? E como isso acaba, muitas vezes, virando um discurso que muitas pessoas compram. É absurdo isso. Não faz nenhum sentido isso. Total. E você olha os números, né? E você, da própria pandemia, assim, você olha os números e são só números, né? Você, morreu X, morreu Y. Então, até que ponto a gente consegue humanizar isso, né? Acho que essa que é a grande questão. Humanizar isso. Essa semana a gente passou de 1 milhão de casos, né? Na semana da gravação desse episódio, 1 milhão de casos no Brasil. E assim... Até que ponto isso são só... é um gráfico bonitinho que a gente pode fazer para as pessoas entenderem melhor o quanto está crescendo e tal. Ou até que ponto a gente consegue considerar que são pelo menos, né, tirando ali a subnotificação, pelo menos 1 milhão de vidas que são impactadas por isso, né? Então, assim, é loucura, assim. Quando você vê na prática o reizinho lá do Shrek fazendo as coisas, sabe?
E acho que por fim, eu acho que realmente, para você mudar o mundo, um ponto que é importante é você também pensar que cada pequena barreira vai se quebrando assim, vai tornando o mundo melhor, né? Acho que se mobilizar para isso é muito interessante, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu escrevi por muito tempo sobre tênis, né? O esporte, não o calçado. Uhum. E uma das histórias mais legais, acho que talvez a história mais legal seja de uma tenista que chama Billie Jean King, que não sei se todo mundo conhece, mas quem já viu o filme Batalha dos Sexos, que é muito bom, aliás, conhece mais ou menos a história dela, né? Então, só contextualizando. A Billie Jean King, ela é uma tenista que fazia muito sucesso, isso, né, no século passado, anos 60, 70, enfim. E ela começou a perceber uma coisa que era muito injusta. Para o mesmo torneio, os homens ganhavam premiações bem maiores do que as mulheres, para competir o mesmo número de jogos e tal. E ela percebeu que aquilo era injusto. E ela fez uma série de reivindicações, o pessoal não foi aceitando, e ela falou, não, tá bom, então, não vou jogar torneio tal, torneio tal, torneio tal, enquanto não tiver tudo, né, enfim, todas as premiações sejam igualitárias. O pessoal não foi acatando e tal, e ela conseguiu mobilizar as principais tenistas do mundo, fez um circuito próprio dela, e, tipo, começou a dar muito sucesso, sabe? E aí que o pessoal foi começar a cogitar, ir atrás e tal. Ela, enfim, é uma das precursoras da WTA, que é a organização que, enfim, até hoje organiza o circuito. E realmente é um exemplo de pessoa que viu que não fazia nenhum sentido esportistas da mesma profissão, enfim, da mesma profissão, que disputam os mesmos torneios, ter premiações que eram muito diferentes. Então, você percebe? Pequenas coisinhas assim, se ela não fosse lá atrás disso, lá atrás, sabe? Isso é um exemplo que ficou para outros esportes, para outros lugares, assim, sabe? Essa desigualdade salarial é coisa que acontece até hoje, assim, no mundo todo. E é absurdo, não faz nenhum sentido disso, sabe? Então você se mover contra essas pequenas barreiras que são impostas e que são injustas é necessário. Então acho que é uma coisa que as pessoas que mudaram o mundo tinham em comum. Elas viram essas justiças, viram essas barreiras e foram lá e vamos quebrar isso, vamos superar esses problemas, sabe? Não vamos deixar isso acontecer mais uma vez, vamos deixar passar, não vamos normalizar esses absurdos, sabe? Acho que isso é muito importante também. E essas quebras de barreiras, assim, é claro que uma parte não vai querer que isso aconteça, né? Quem não tá do outro lado, né? Quem tá ali sendo privilegiado pela situação, né? Da forma como se estabeleceu. Tem também o caso da Marie Curie, que é um dos grandes nomes da ciência também, eu acho que é legal a gente citar aqui, que ela é lá do século XIX, ela nasceu na Polônia, depois ela acabou se naturalizando francesa, né, por tudo que estava acontecendo ali naquela religião do mundo naquele período, e ela teve uma grande contribuição para a ciência, assim, de modo geral, e alguns estudos pioneiros até da radioatividade, naquela época, não à toa, ela ganhou 2 prêmios Nobel, cara. E ela, assim, é uma das únicas, acho que além dela, acho que só o Linus Pauling que ganhou também 2. Mas, assim, no caso delas, foram 2 voltados à área científica, assim. Foi um de física e um de química. Então, assim, é uma mulher na ciência, né? Que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, ainda bem, né? Cada vez mais a visibilidade pela luta e por mostrar isso, por mostrar a importância de grandes mulheres, assim, na ciência, que é um meio que, assim, sempre foi muito masculino, né? E, enfim, é uma contribuição. O fato da pessoa estar ali, o fato da pessoa ser bem-sucedida ali, ela cria ela vira algo maior do que ela, né? Como a gente já falou aqui nesse episódio. Ela vira um exemplo, um símbolo para quem sabe, para meninas que queiram seguir na área científica e consegue ver, sabe, uma mulher que conseguiu chegar lá e conseguiu fazer, sabe, ter tanta contribuição, ter tanta coisa legal, assim, coisas que a gente vê hoje no nosso dia a dia, que só é possível por conta das pesquisas e por conta do trabalho, né? De uma mulher. Então, assim, isso eu acho que é muito legal quando isso acontece, né? Pessoas que conseguem quebrar essas barreiras e, enfim, mudam o mundo, né? Mudam como as coisas são vistas dali pra frente, né? Total, né, cara? Acho que a gente bate tanto nessa tecla da representatividade porque é importante, sabe? Porque pra uma criancinha ela poder ver
sei lá, que tá passando Pantera Negra e vai ser, sei lá, o primeiro herói que ela vai ver que é da cor dela, é importante, Porra. sabe? São pequenas coisas que talvez a gente não se atenha porque não está diretamente envolvido, mas que é muito importante. São coisas que mudam o mundo, por exemplo, né? Isso muda o mundo. E eu sou o Homem de Ferro. Bom, cara, agora pra dar continuidade ao nosso episódio aqui, a gente fez algumas perguntas, né? No Instagram, como eu já mencionei aqui no início. E a gente fez, na verdade, 2 perguntas por lá. Pergunta que geraria nomes, né? Então, pessoas que mudaram positivamente a história da humanidade. E o que essas pessoas tinham em comum, né? A gente quis gerar essa reflexão aí na hora da pessoa responder, né? Se elas conseguiam encontrar alguns aspectos que pudessem ligar essas pessoas, né? O que essas pessoas tinham ali por essência, de qualidade, que eram comuns. E, cara, recebemos algumas respostas aí, cara. Você quer começar lendo? Com certeza, com certeza. Vamos em ordem aleatória. Laura Furtado respondeu para o senhor. Ela citou Martin Luther King e Dalai Lama, né? A gente fez as perguntas, as pessoas que mudaram o mundo, o pessoal citar e o que essas pessoas tinham em comum. Uhum. Então, para a Laura, essa esperança em dias melhores era o que tanto MLK quanto Dalai Lama tinham em comum. Aí na sequência, a Winnie Lopes, ela também citou Martin Luther King e aí também adicionou a sua fala a Malala, né? E ela comentou sobre a coragem. Achou bem interessante. Nosso querido Matheus Salustiano, um abraço pra ele. Ele citou 3 personalidades, então eu vou falar as 3 aqui. Acho que a terceira vale uma reflexão pra todo mundo. Então, ele falou de Gay Talese, Carl Jung e, né, o Tony Stark, o Homem de Ferro. Muito bom, cara. Muito bom. Não deixa de estar errado, né? Não deixa de estar errado. E porque essas 3 pessoas, né, fizeram aquilo que gostavam no mundo. Então, bacana também. Fica aí um abraço, Tony Stark, mais uma vez, e um abraço pro Matheus. Já a Mariane Campos, ela destacou Rosa Parks, Albert Einstein e Leonardo da Vinci, né? Porque essas 3 pessoas, segundo ela, tinham a capacidade de não se acomodar, né? Acho interessante isso, né? Você continuar buscando o melhor e tal, continuando buscando maneiras de você tornar aquele mundo melhor, né? Acho bem interessante. Bom, a Maíra Sobral, ela falou Gutenberg, Santos Dumont e Francisco Canho. Aí ela fez um parênteses aqui, vulgo inventor do chuveiro. Eu achei muito interessante essa resposta, porque, enfim, eu não esperava por ela, mas realmente, cara, o cara que inventou o chuveiro, ele mudou o mundo, vamos combinar. Não, tô certeza. Cara, bagunha quentinha, assim, depois de um dia complicado, é uma coisa maravilhosa. E ela disse que o que eles têm em comum é que todos queriam tornar a vida mais prática. Acho que é interessante a resposta. O Paulo Henrique falou que ele citou o Papa Francisco, Frida Kahlo e São Francisco de Assis. Ele pensa que um desprendimento seja algo que seja comum aos 3, o não temer as represálias ou pensamentos dos outros. O Arthur Medeiros citou o Luther King, né? Muitas pessoas citaram o Martin Luther King, e o Gandhi. Eles eram contra ideias comuns da época. O Leonardo Solassi respondeu Einstein, Newton e Arquimedes. O Gabriel Cavallari, o Paulo de Tarso e Mandela. E o Alan Borges, o Dalai Lama. Bacana, né? A gente tem várias pessoas que mudaram efetivamente o mundo. Eu acho que vale a gente, novamente, fazer o disclaimer que teve muito mais pessoas que a gente citou aqui, que a gente já falou no programa, que o pessoal já falou também. Então a gente vai fazer um pequeno espaço aqui de menção honrosa. Então, Tá. Vamos lá. Anne Frank, acho que um dos livros que mais mudaram o nosso mundo foi o diário dela, né? Charles Darwin, Freud, Antoine Lavoisier, William Shakespeare, Marielle Franco, Malcolm X, figura extremamente importante para a gente entender o nosso mundo, né? Silda Arnes, Madre Teresa, a Greta, cara, e Copérnico. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco das pessoas que citaram o nosso grupo no WhatsApp também. Com certeza. Já no nosso grupo do WhatsApp, o Hertz Podcast Conversa, Thailina Oliveira citou Glória Maria. Acho que as pessoas talvez não tenham dimensão do tamanho da Glória Maria. Foi uma das primeiras mulheres negras no mundo a ter o espaço que ela... espaço na televisão, como uma jornalista extremamente respeitada, uma pessoa que, enfim,
influenciou tantas pessoas, né, até hoje. Então acho que vale muito citar sim. Fãzaço da Glória Maria. Thailin também citou Rosa Parks, extremamente importante. Ian Cruz citou pessoas que aqui vale falar que são de âmbitos diferentes, né? Mas, enfim, também mudaram seus respectivos mundos, né? Então, no ramo dos esportes, Johan Cruyff, Pelé, acho que extremamente importante falar de Muhammad Ali, um cara que, eu sou extremamente fã porque, ele recusou ir pra guerra e isso fez ele perder o cinturão dele, ficar anos sem ter que lutar, mas ele se manteve firme, né? Tem um discurso dele muito bacana que ele fala assim, que os Vietcongs, eles não chamavam ele de crioulo, né? Não falavam mal dele, então não tinha motivo para guerrear contra esse povo, porque eles não faziam nada contra o povo negro dos Estados Unidos, enfim. Ainda nos esportes o Ian citou Michael Jordan, na música ele citou Kendrick Lamar, que é um cara que tem as músicas que falam muito sobre os problemas sociais, acho que é legal a gente falar disso. Obviamente, acho que o grupo inteiro dos Racionais, porque acho que a influência que os quatro tiveram na cultura brasileira é algo que a gente talvez não tenha dimensão ainda, mas são figuras antológicas, né? Ainda citou Tim Maia, Spike Lee e Martin Scorsese. Depois, novamente, ele voltou a citar agora Angela Davis, Nina Simone, e no esporte, né, acho que a Marta também, acho muito válido citar, porque, quantas meninas não começaram a jogar bola depois que vê a Marta jogando? Acho que é muito legal falar isso, né? Uhum. Bruno Araújo citou Mary Wilton Calkins, e aqui no Brasil, Anita Garibaldi, Maria da Penha e Machado de Assis. Eu acho que a gente englobou muitas pessoas, então já deixo de antemão. Foi mal se a gente não citou a pessoa que mudou o mundo que você conhece. Tem muita gente que mudou o mundo, felizmente. Mas, enfim, é legal a gente perceber que tem, em diversas alçadas, pessoas que fizeram, se movimentaram a fim de tornar o mundo um lugar melhor, né, cara? Acho que isso é bem importante. E depois no nosso Instagram, lá no @HertzPodcast, a gente pode colocar lá quem faltou a gente citar nesse episódio. Aí as pessoas podem mandar lá, a gente complementa num episódio futuro. Como, por exemplo, cara, um que acabou de vir à minha mente aqui, Carl Sagan, cara. Exatamente. Que é ali o cara que conseguiu, cara, eu sou fãzaço do Carl Sagan, várias vezes já citei aqui, ele é outro, junto com o Emicida, que tá fazendo o bingo aqui de vezes que foram citadas no Hertz, que assim, conseguiu trazer sabe assim, ser de uma forma didática e democratizar ali o conhecimento científico de uma forma muito legal e, enfim, falta hoje em dia mais Carl Sagans no nosso mundo, né, que possa trazer esse interesse, despertar essa curiosidade nas outras pessoas pelo conhecimento e tudo mais. Eu acho que pessoas assim, e provavelmente muitas outras que a gente não comentou, acho que é interessante depois as pessoas mandarem pra gente quem a gente esqueceu, ou enfim, pelo tempo do programa, né, não dá pra citar todo mundo, então acaba que sempre vai ficar muitas pessoas de fora, né, infelizmente. E eu sou o Homem de Ferro. Cara, a gente falou de várias pessoas e acho legal que você acabou de falar de Carl Sagan, porque agora eu vou dar um giro. Falar de uma pessoa que muita gente admira bastante, com razão, porque realmente mudou o mundo. Jesus Cristo. Mas antes que você cancele ou qualquer coisa assim, de forma totalmente consciente que venha com essa digressão aqui. Por que, Gabriel? Acho que existindo ou não existindo, antes que quem não acredite na existência fale, acho que é um exemplo de pessoa que mudou o mundo, né? Porque se não existiu, ao menos os ensinamentos fizeram o mundo um lugar melhor, né? Ou deixaram ensinamentos que ajudaram as pessoas a pensar com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de, enfim, atenção para as pessoas que têm ao nosso redor, para as pessoas que precisam de ajuda, sabe? Então acho que isso é muito interessante da gente pensar, né? Que uma figura que há 2000 anos, existindo ou não existindo, esteve no nosso mundo, deixou tanta coisa boa que se a gente tivesse esse mínimo de consciência desses ensinamentos hoje, todas as pessoas, o mundo seria um lugar bem melhor, né? Há quem acredite
que não existiu, ou quem acredita que existiu e foi apenas um profeta, e quem acredita que existiu e é Deus, né? Independente, a gente propositalmente colocou Jesus aqui nessa parte do podcast para falar, né, ele ali como uma figura histórica, mas também como uma figura religiosa. Uma coisa importante, cara, porque nesse episódio a gente pistolou um pouquinho em alguns momentos, a gente ficou um pouco, né, a gente se exaltou um pouco, algumas coisas que acontecem hoje em dia a gente nos deixa um pouquinho irritados, né? E, cara, eu acho que a gente consegue linkar algumas coisas que a gente falou hoje com Jesus e propor uma reflexão interessante para quem estiver ouvindo. E, primeiramente, todos os tópicos que a gente abordou hoje, de tantos nomes que a gente falou e da importância dessas pessoas, né? E muitas outras pessoas, né? Como a gente já falou, que não deu tempo de citar. Para cada um desses tópicos a gente consegue também incluir ali e também ver a participação de Jesus, né? Pela história, né? Que nos é contada. A participação dele nesses tópicos também. Então, se a gente recapitular o que a gente falou sobre essa liderança e a capacidade de mobilizar pessoas. Bom, Jesus ele teve ali os discípulos, teve multidão seguindo ele e fiéis, né, até o dia de hoje. Então, a empatia com pessoas em situações vulneráveis, a gente não pode deixar de colocar, né? A forma como ele lidou com leprosos, prostitutas, perseguidos, né? Aliás, Jesus estava mais nesse meio junto com essas pessoas do que com outras pessoas, né? A inconformidade com injustiças, a gente pode ver em algumas histórias, né, bíblicas claras esse ponto, né, dessa inconformidade com as injustiças. É o caso da história de Zaqueu, por exemplo, que subiu na árvore para ver ali Jesus passando, e Jesus, no meio da multidão, atentou aquele rapazote em cima da árvore e foi comer com ele, né? Foi ali conversar com ele, passou uma tarde com ele. E depois daquilo, o Zaqueu, que era um cobrador de impostos naquela época, né? Ele falou que ia devolver muito mais do que ele tinha tomado das pessoas, né? A história clássica do apedrejamento, né? Que Jesus salva ali uma mulher que foi pega em adultério naquela época, que era combatido, né? Dessa forma, com apedrejamento. Ele falou, bom, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, assim, combatendo as injustiças, as coisas que aconteciam naquela época. A resiliência pela liberdade, custe o que custar, ou essa questão de você poder dar a sua vida, né? Por algo, né? Que você prega por algo que você acredita, que, né, morreu crucificado, então nada mais ele como um símbolo disso. Escolher o amor e a paz como uma forma de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, né, de se comunicar, né. Esse talvez seja o objetivo maior dele, né, pelo que conta a história. Contra dogmas pré-estabelecidos que aprisionam e limitam o pensamento crítico e a reflexão, né. Jesus também, né, tem a história dele no templo, e como ele lidava com os fariseus ou com a hipocrisia dos religiosos daquela época. Jesus ele batia muito mais na hipocrisia dos religiosos do que muitas vezes nas outras pessoas. Nas outras pessoas ele dava amor, ele dava essa atenção, essa valorização que naturalmente as pessoas se achegavam a ele, né? E quebrar as barreiras da sociedade, né? Um dos grandes exemplos primeiro, a importância que ele deu às mulheres em toda a sua história, né? Ainda mais naquela época, né? Hoje em dia já é complicado essas questões, imagina naquele tempo. E a história de que ele curou um homem ali durante o sábado, né? Os fariseus falaram, mas você não pode fazer isso hoje é sábado. Então, assim, ali os dogmas, né? Ali a religião falava que no sábado não podia, e ele fez isso no sábado, né? E criticou duramente isso. Agora, por que a gente linkou tudo isso a Jesus, né? Por que a gente quis mostrar que Jesus ele faz parte, né? Ele também é exemplo de todas essas coisas que a gente citou, só que muitas vezes, cara, muita gente que se diz seguir os ensinamentos dele, ser um discípulo e um fiel de Jesus, por que essas pessoas, elas agem totalmente contra essas formas de que Jesus agiu? Por que elas são contra outras pessoas que também agiram de formas parecidas e com qualidades parecidas com as que Jesus apresentou e que mostrou que seria o certo, né? Eu acho que vale a reflexão sobre isso. Não, totalmente. Eu acho que tudo teve um objetivo, né? Eu acho que realmente quando a gente elaborou esse episódio, a gente tinha um objetivo em mente. É o momento de se posicionar. Isso porque nós, né, apesar de não sermos as pessoas mais famosas ou qualquer coisa do tipo, temos no Hertz um espaço de conversa com o público. Gostamos de compartilhar com vocês coisas boas e que nos deixam felizes. Nós já falamos de músicas, de filmes, de séries. Mas ao mesmo tempo, falamos de medos,
recomeços. De sonhos também. E se sonhamos com um país melhor, é preciso não se esconder. É preciso também evitar que o medo nos tire a esperança. Todas as pessoas que citamos hoje tinham causas diferentes, mas uma coisa em comum. Elas saíram da zona de conforto e lutaram contra as opressões que prejudicavam a sociedade. Elas arregaçaram as mangas e foram para a luta porque acreditavam na mudança. Mas não só isso. Estavam dispostas a fazer parte da mudança e serem agentes da transformação. Justamente por isso, elas se posicionaram contra os desmandos e contra as injustiças. Nosso mundo vive hoje um momento crítico, não apenas por conta da pandemia do Covid-19. Mas também pela proliferação de discursos recheados de ódio e a disseminação de informações propositalmente erradas que colocam em risco a vida. E junto com tantas vidas, vemos a morte do bom senso e da capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. Além do fortalecimento de um discurso frio e desumano, que prega o nós contra eles. Assim, se faz necessário que nos coloquemos à frente disso tudo e que busquemos impedir que o obscurantismo tome conta da sociedade e das nossas mentes. Trazendo para o âmbito nacional, é importante pensar que o Brasil sempre foi colocado como o país do futuro. Agora, infelizmente, corremos o risco de não apenas frustrar essa ideia, como darmos um passo em direção ao título de país do passado. Não podemos cometer os mesmos erros e permitir que as opressões que afetaram nossos antepassados continuem a nos prejudicar. Como o crescimento de movimentos anti-ciência e pessoas que optam pela escuridão da ignorância. Não podemos permitir que a educação seja sucateada e que o ensino de qualidade seja inacessível para uma parcela da população. Que governos em todas as esferas omitam informações e levem pessoas a considerar que o trabalho tem mais valor que a vida. E que as liberdades sejam relativizadas por outros interesses egoístas. Não podemos permitir que a desigualdade social continue a tirar vidas por conta da fome. Que a liberdade de imprensa seja violada. Que milhares de jovens negros percam o direito de escrever grandes histórias por conta da brutalidade policial. Que a democracia seja constantemente ameaçada pelo próprio presidente. Com isso, encerramos esse episódio do Hertz, lembrando de duas coisas. Vidas negras importam. Se puder, fique em casa.